Graças à paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu já vou logo pedindo para que você já deixe o seu like aí, se você gostou do vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo também, dizendo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você está gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Deixe também aqui embaixo algumas sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave, tá bom? É muito importante o seu comentário, porque aí eu consigo ver se vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo, tá bom? E se inscreva também no canal para você receber todos os vídeos. Bom, sem delongas, hoje a palavra de Deus que eu vou estar trazendo para os irmãos se encontra lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos ler. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante um tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele nos conta sobre um herdeiro. Ele tem uma herança, diz aqui que ele tem uma herança, e ele é senhor dessa herança. Só que o tempo ainda não está determinado para que ele ganhe essa herança. Ele ainda é muito novo, ele ainda é muito imaturo, que é o que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar sobre maturidade. Então, e aqui o apóstolo Paulo compara ele a um escravo. Como assim um escravo? Porque ele ainda está sobre, como eu posso explicar, sobre autoridades. Ele ainda está sendo guiado por alguém. Ele tem ainda alguém que é responsável por ele, né? Como se fosse um escravo. E trazendo isso para nosso dia, primeiro eu vou ler aqui algumas informações, né, sobre esse texto. Aqui nos conta sobre uma herança, né? Como eu disse aqui. Ele está fazendo o uso de uma alegoria, né? Paulo está falando aqui sobre uma alegoria, e alguns estudiosos discutem se isso era costume ou lei no Império Romano. De acordo com algumas literaturas antigas, tanto era lei como costume, né? Então isso era lei como costume lá no Império Romano. Quando um filho era menor de idade, era muito novo para receber a sua herança, ele é semelhante a um escravo, como eu falei, porque ele está sob autoridades ainda, e ainda não é o tempo dele receber aquilo que ele já é dono, já é dele, sabe? Ninguém vai roubar a herança dele, mas ainda não é o tempo dele ganhar aquela herança, não é o tempo dele tomar aquilo para ele. E o que eu quero trazer para os nossos dias de hoje sobre maturidade? Muitas das vezes nós temos promessas de Deus, Deus nos promete coisas, Deus fala diversas coisas pra gente. Só que às vezes nós queremos coisas antes do tempo. Exemplo, Deus prometeu algo pra mim e eu quero antes do tempo. Só que não. O que Deus vai fazer? Deus vai me preparar primeiro para que quando eu chegue no tempo determinado, onde ele vai saber que eu estou pronta, quando eu vou chegar na minha idade certa, né? Quando eu vou chegar na minha maturidade espiritual, aí Deus vai ver que eu estou pronta e ele vai me dar a minha promessa, ele vai me dar a minha herança. Só que muitas das vezes, quase sempre, nós queremos atropelar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pare de querer as coisas no seu tempo. Às vezes, Deus ele não nos dá algo agora, porque lá na frente ele vai acabar nos perdendo. Então, às vezes, como a palavra de Deus diz mesmo, às vezes quando a bênção chega antes, ela acaba se tornando maldição. Então a bênção antecipada, ela se torna maldição. Então não é muito melhor a gente esperar o tempo de Deus e a gente ter a promessa dele no tempo certinho, sem a gente apressar as coisas? Como tem um ditado muito famoso que a gente fala muito: a pressa é inimiga da perfeição. Quando a gente está com pressa de fazer tudo, a gente está com pressa disso, pressa de arrumar a casa, pressa de arrumar o filho, pressa disso, de aquilo, às vezes as coisas saem tudo enrolado, às vezes sai tudo errado. Por quê? Porque a gente está com pressa. Mas quando a gente se acalma e a gente sabe que tem um Deus que está cuidando de todas as coisas, nós não precisamos ter pressa. Então acalme o seu coração.
Não é você que faz as suas promessas. Não é você que está trilhando a sua vida. Deus já tá tudo escrito, já tá tudo pronto. Ele só quer que você esteja pronto para receber aquilo que ele já fez. Então é necessário que você acalme o seu coração. Aquieta, calma. Lá em Salmos vai dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então você tem que aquietar a sua alma. E quando você se aquietar, você vai saber que Ele é o seu Deus. Então acalme o seu coração. A sua promessa vai chegar. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Mas é necessário uma espera. A gente vai ver diversos exemplos na Bíblia, onde Abraão teve que esperar, onde Maria teve que esperar, onde muitas pessoas da Bíblia tiveram que esperar e elas não tiveram a sua promessa. Olha o que aconteceu com Sara, com Abraão e com Agar, quando eles quiseram apressar a promessa do Senhor. Deus disse que Abraão teria um filho, mas o que aconteceu? Abraão e principalmente Sara começou a falar: eu já tô muito velha, eu não vou ter filho. E aí ela acabou apressando o propósito de Deus, deu tudo errado. Acabou criando duas nações. Acabou criando duas divisões. E hoje tem guerra entre a Palestina e Israel por causa da desobediência de Abraão. Então, uma desobediência criou guerras que acontecem até hoje. Então, irmãos, se Deus disse para Abraão que ele iria ter um filho, Abraão tinha que esperar e se submeter à vontade de Deus e no tempo de Deus. Um exemplo: se você ver uma pessoa no ponto de ônibus, ela está esperando o ônibus para pegar a sua condução e ir ao local determinado. Ela está esperando. Aí eu te pergunto: ela está esperando, mas ela está fazendo alguma coisa? Ela está esperando o ônibus vir. Então, se você virar para ela e falar: você não está fazendo nada, ela vai ficar irritada com você. Por quê? Porque ela está esperando o ônibus vir buscar ela. Então ela está esperando o tempo do ônibus vir buscar ela. E assim é Deus na minha e na sua vida. Nós temos que esperar o tempo determinado que Deus tem para nós. Amém? Bom, e mediante isso, né, maturidade, nós precisamos de muita maturidade para passarmos por esse momento da espera. Vou ler aqui para vocês Hebreus 6:12, que diz assim: mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então você vai receber a sua herança prometida, mas por meio da sua fé e da sua paciência. Mas é tendo fé e mais alguma coisa. Às vezes a gente acha que para receber a nossa herança, a nossa promessa, é somente a gente ter fé e acabou. Só que não. A gente precisa ter fé e mais alguma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Bom, primeira coisa, nós precisamos ter fé, né? Óbvio. Lá em 2 Pedro 1:5 diz assim: acrescentai-vos, ele está acrescentando na sua fé. Acrescentai-vos a vossa fé, a virtude, o conhecimento, a paciência, a perseverança, a piedade e a fraternidade. Então, o apóstolo Pedro está acrescentando coisas na nossa fé. Mas o que é isso, Sabrina? Eu não estou entendendo. Vou explicar. O que é a virtude? Antes de tudo, a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É aquilo que Deus falou pra você, aquilo que Deus falou que ia fazer, ia acontecer, e Ele vai fazer. Ainda que você não esteja vendo absolutamente nada. Mas Ele vai fazer. Então a primeira coisa é você ter fé. E dentro dessa fé, você precisa ter virtude. O que é virtude, Sabrina? Eu fiz aqui algumas anotações que eu gosto muito de anotar pra mim não esquecer. É sempre bom, tá? É uma dica que eu dou pra você. Sempre esteja anotando os estudos, aquilo que o Senhor fale com você. Primeira coisa aqui, a virtude é a disposição constante do Espírito que nos induz a exercer o bem, evitando o mal. Então, o que é a virtude? A virtude é a disposição constante do Espírito. Ou seja, é aquilo que você tem que estar sempre disposto a estar ouvindo e estar sendo induzido pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que faz o bem e não o mal. Sabe, quando você vira pra você e fala: nossa, você tem muita virtude, você faz muito bem, você tem, sabe, o Espírito Santo te conduz. Então, é muito bom você ter virtude,
porque através da virtude o Espírito Santo vai te conduzir. A segunda coisa aqui, né, é a virtude, o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a palavra de Deus. É necessário que você conheça o Senhor. Como você vai conhecer o provedor da sua herança? Como você quer que ele te promova algo se você não conhece? Então é necessário que você estude as escrituras, né? A terceira coisa é a paciência. A paciência pra mim é uma das coisas mais difíceis de ter, onde você tá esperando, e às vezes a gente acaba perdendo a paciência. Mas não perca a paciência, tá? Continue esperando no Senhor. A quarta coisa aqui é a perseverança. A perseverança, ela anda junto com a paciência. Por quê? Porque se você perder a paciência, você tem que ter a perseverança. Não, perdi a paciência, mas eu não posso desistir. Você tem que estar com a mente ligada em Cristo, de que mesmo que você perca a sua paciência, tenha perseverança, não desista. Bom, a outra coisa é a piedade. O que é piedade? A piedade é uma atitude de amor, devoção a Deus. Não sei se você já viu um filme onde uma pessoa vira, tenha piedade. Piedade é o amor a Deus, sabe? É uma atitude de amor, uma devoção a Deus sincera. Então é você ter amor, é você ter amor a Deus, amor a quem vai te dar a bênção. Não somente por aquilo que Ele vai te dar, mas amor a Ele. Amém? E a última coisa é a fraternidade. O que é a fraternidade? A fraternidade, ela é harmonia e união entre aqueles em proximidade. Para mim, a fraternidade é a mais importante. A fraternidade é a comunhão que você tem com Deus. Então não adianta você ter fé, você ter piedade, perseverança, paciência, se você não tiver fraternidade. A fraternidade é a sua comunhão com você e com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Então, acima de tudo, tenha um relacionamento com Deus, como eu falei no vídeo anterior. Amém, irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado mais uma vez e que você não venha desistir da sua promessa. Tenha perseverança, paciência, tudo que eu falei aqui. Amém? Vou estar orando pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Deus, Senhor, eu quero clamar e pedir pela vida dessa alma que está me assistindo. Senhor, eu não sei, meu Pai, quais são as batalhas que ela está passando, se ela está esperando algo, se a vida dela está muito difícil em questão de espera, esperando algo de Ti. Senhor, acalma o coração dessa pessoa, meu Pai. Mostra pra ela, Senhor, que o Senhor vai cumprir aquilo, independente do que essa pessoa esteja sentindo ou vendo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, acalma o coração dessa pessoa e garante a vitória na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é uma frase que eu costumo falar muito, é que a fé é como se você fosse dar um passo no escuro. Às vezes você tá com os olhos vendados, você não tá enxergando nada, mas tem uma mão que está te guiando nesse escuro. Amém? Tenha fé e perseverança e creia nas promessas do Senhor. E acima de tudo, tenha maturidade para passar por todos os processos que o Senhor vai te colocar. Que essa palavra possa ter te edificado e te abençoado. Até a próxima devocional.